Oi, pessoal. Meu nome é Nath Vignes, para quem não me conhece ainda, e eu vou falar hoje sobre apego. Apego é uma condição bastante comum na nossa realidade de hoje, na nossa atual sociedade. As pessoas tendem a se apegar mais em tudo, materialmente falando, emocionalmente falando. Nós ficamos codependentes de coisas e pessoas. Por que isso acontece? O nosso mundo atual favorece muito o distanciamento. O distanciamento de quem? O distanciamento da gente mesmo. Nosso mundo atual, ele separa o nosso corpo em partes. Como assim? A gente precisa, por exemplo, dentro do trabalho, ser racional, então a gente precisa usar a razão, desculpa. Dentro da nossa casa, a gente precisa ser emocional, trabalhar um pouco mais com a emoção. Dentro da nossa sociedade, a gente precisa ter um equilíbrio de um ao outro. Da nossa família, a gente precisa usar uma máscara, ó, fingir que é uma pessoa para não preocupar a família. Então, o nosso mundo atual, ele pede que a gente crie muitas máscaras. A máscara que a gente veste para ir no trabalho, a máscara que a gente fica em casa, a máscara para mostrar para a família, para não deixar a família preocupada se a gente tiver com algum problema, a máscara para os nossos filhos, né, para mostrar que sempre está tudo bem. Isso vai favorecendo aos poucos uma separação de nós. A gente deixa de ser um para ser um monte de pedacinho. E esse monte de pedacinhos separados sempre, é igual quebra-cabeça, sempre perde uma peça. E é aí quando você perde uma peça imaginária, porque efetivamente a gente não perde nada, mas a gente tem a sensação de que perdeu algo, de que falta algo, e a gente vai criar um apego por aquilo que a gente acha que completa. Então, se eu acho que não vou ficar bem sozinha, você cria um apego pelo companheiro. Eu acho que eu não sou forte o suficiente, você vai se apegar a alguém que pareça uma pessoa forte. Eu não consigo viver bem sem aquela roupa especial, então você vai criar um apego por compras. Eu não consigo ficar sem interagir com pessoas 24 horas por dia, então você vai criar um apego a redes sociais que te favorece essa interação instantânea. Então o apego, ele é gerado por algo que a gente acha que não tem, por uma falta de um pedacinho nosso que a gente acha que tá faltando. E a parte mais interessante disso é que o nosso quebra-cabeça, por mais que a gente esteja em pedacinhos nesse mundo atual, nunca vai faltar uma peça. Deus nunca faz ninguém incompleto. E se você não acredita em Deus, então pense que no universo. O universo não cria ninguém incompleto. Porque até a pessoa que nasce sem algum membro, que nasce em uma parte do corpo, ainda assim por dentro é uma pessoa completa como qualquer outra. Todos nós somos 100% completos. Nós temos 100% de todas as nossas capacidades. Todos nós somos fortes, todos nós somos autossuficientes. Claro que tudo exagero é ruim. Todos nós somos capazes, todos nós temos as mesmas habilidades. Todo mundo saiu do mesmo forno. A gente é igual. O que faz então essa diferenciação? Por que alguns conseguem as coisas tão rápido? Por que a gente tem sucesso? Por que tem gente que não tem? Porque parece que tem gente que é feliz o tempo todo e tem gente que é infeliz o tempo todo. Simplesmente é a percepção sua em relação ao meio. Se você acha que as suas condições sociais, que a sua criação, que a sua família te desfavorece, isso vai virar uma realidade, porque é o comando que você está dando para sua cabeça. As cabeças, as mentes, os cérebros, eles são todos iguais, têm a mesma formação. O que muda a nossa vida em relação ao outro é como a gente se comporta, como é que a gente pega essas informações e se comporta. É bem pouco, né? Mas existem casos, por exemplo, de pessoas que saíram, sei lá, de favelas e viraram doutores, viraram advogados. Mas por que tão pouco? Porque a grande maioria faz a mesma associação. Eu sou pobre, sou de família pobre, vou morrer pobre. Eu sou de uma família desconfigurada, infeliz, eu vou ser infeliz. Eu sou um desempregado, não me acerto em trabalho nenhum, vou ser eternamente desempregado. Essas são as mentiras que a gente conta pra gente o tempo todo. Todo mundo tem as mesmas capacidades. A diferença é como é que a gente interpreta o nosso meio. Eu posso simplesmente ser de uma família humilde, que é uma verdade, eu sou filha de imigrantes,
que teve que dormir no chão quando chegou no país, que não tinha o que comer. Eu vim de uma família humilde. E ainda assim, eu peguei a minha história e usei de trampolim. Eu falei, olha que interessante, se eu vim de uma situação difícil e construir uma vida melhor, eu vou favorecer para que os meus descendentes, os meus filhos, netos, não tenham a mesma situação que eu tive. Então eu vou lutar para ter uma vida melhor, para que os meus descendentes tenham uma nova realidade. Eu vou quebrar esse karma da família de ter que continuar pobre, de ter que continuar infeliz, de ter que continuar no meio de violência, porque teve muita violência na minha família. Eu vou quebrar esse elo. Eu vou construir uma nova vida. E é porque dessa maneira eu percebi que eu posso construir uma nova realidade. Como é que você anda percebendo a sua realidade? Tá com a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim? Ou então você simplesmente pega a sua história, faz um release e faz assim, não gostei dessa história que eu levei até hoje. Eu vou construir uma vida nova para mim. E você corre atrás, persevera. Fácil não existe. Fácil não é para ninguém, nem para o Bill Gates, nem para o Silvio Santos, nem para ninguém foi fácil. A única diferença é que tem gente que persevera e pode errar 1, 2, 3, falir 5 vezes, igual o Geraldo Rufino, para quem não conhece, um grande empresário, e ainda assim perseverar até dar certo. Ou então você pode escolher ter a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, ok? Nasci humilde, nasci em família destruída, nasci de uma situação pavorosa e vou continuar infeliz o resto da vida. É uma escolha. Eu sei que decisões são difíceis, mas quando você escolhe tomar e você age, aquilo vai dar certo. Porque a intenção, a vontade é o primeiro passo para você fazer qualquer coisa nesse mundo. Tem que ter vontade e tem que acreditar em você. Pensa que você tem a mesma composição e fórmula do Silvio Santos, a mesma composição e fórmula de todos os grandes milionários ou então de todas as grandes pessoas. Gandhi, Jesus Cristo sim, ele foi um ser humano de carne e osso também. Então se ele conseguiu fazer todas aquelas maravilhas com todas aquelas condições precárias de quando ele viveu, né, que era uma situação bem pobre, olha tudo que ele fez como ser humano. Foi o maior legado que ele deixou pra gente. Olha o que a gente consegue fazer como ser humano. Então pense nisso. Você não precisa de nada e de ninguém para ser feliz. Você não depende de ninguém, não tem nenhuma pecinha faltando em você. O apego é você que proporciona, achando que precisa de algo ou de alguém. Você não precisa. É uma escolha se completar. Faça como Madre Teresa, como Gandhi, como Jesus Cristo. Seja autônomo. Eles eram autônomos e felizes. E eles eram tão preenchidos deles mesmos, eles tinham tanta fé de que eles iam conseguir, amparados por Deus, de que eles fizeram coisas grandiosas, eles fizeram coisas incríveis. Então, tenha fé, confie em algo superior e faça, porque você não é diferente de ninguém. Você consegue. Tá bom? Espero poder ter dado uma luz e qualquer coisa entre em contato comigo.